Agora, nós vamos dar sequência com um novo tópico: África no contexto da Guerra Fria. Bom, nesse contexto, aí pelo ano de 1956, a África ela foi marcada pela descolonização, ou seja, pela independência, pela declaração de independência de muitas colônias. Os governos que se instalaram aí após a saída dos europeus, eles faziam parte de oligarquias. Só que o que aconteceu? Eram de oligarquias africanas. Mas esses novos governos, eles continuaram mantendo uma relação indireta com o colonizador. Então continuou havendo a exploração do trabalho por baixos salários e uma miséria geral para a população. Ou seja, o fato dos europeus terem deixado de controlar as colônias e elas terem ganhado a sua independência não alterou para melhor a vida das populações. Então, o que foi que aconteceu? Algumas ex-colônias portuguesas, como o caso de Moçambique e Angola, foram influenciadas pelos ideais da Revolução dos Cravos, que aconteceu em Portugal, uma luta contra um governo ditatorial, né, como vocês podem conferir aí. E a partir desse momento, essas ex-colônias portuguesas, elas se alinharam ao bloco socialista, começaram com ideais socialistas e a partir daí receberam o apoio da União Soviética para que pudessem se desenvolver economicamente. Mas por que isso foi interessante para a União Soviética? Porque essas terras, esses países que se alinharam aos seus ideais, possuíam uma imensa riqueza de recursos, ou seja, era uma grande possibilidade econômica para a União Soviética, o alinhamento com esses países. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos teve como principal aliado na África, a África do Sul, que era considerado o país mais desenvolvido, porém era onde acontecia o apartheid. Então, democraticamente, ele não era desenvolvido. Por quê? Porque ele atendia interesses da população branca. Vamos estar falando sobre isso mais à frente. Então, o que aconteceu em meio a todas essas disputas das duas grandes superpotências aí no período da Guerra Fria? Houve um grupo de países que se alinharam à União Soviética, aos ideais socialistas, e outro grupo que se alinhou aí ao bloco capitalista. Mas o que é importante compreendermos dentro disso tudo? Sobre a riqueza mineral da África. No caso, o petróleo. Destacando aí os países Líbia e Argélia, que passaram a fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E essa organização, ela tinha muito poder no petróleo que ia para o mercado. Então, o que foi que aconteceu? Qual foi a crise que ocorreu nesse momento? Houve uma elevação do preço do petróleo no mercado mundial. E isso gera conflitos. Outra coisa é que os países que lutavam por sua independência
se dividiam aí no apoio que recebiam. Mais uma vez reforçando, o apoio vinha das superpotências. Só que dentro desses países aconteceram muitas guerras civis. Então, o que nós podemos destacar aí? Nós podemos destacar, durante esse período da Guerra Fria, essa divisão de países com o apoio das duas superpotências. Nós podemos destacar principalmente a busca pela independência desses países africanos e também o fato deles terem sido marcados por guerras civis, em busca justamente da sua independência. E nós podemos destacar aí Angola e Moçambique, que tiveram boa parte das suas terras férteis inutilizadas durante os conflitos civis pela independência. Por quê? Porque foram instaladas pelos inimigos as minas terrestres. Então eles acabaram perdendo as suas terras férteis.